Orientação da criança. Capítulo 62. Comer para viver. Deus determinou as inclinações e apetites. Nossas inclinações e apetites naturais foram divinamente providos, e ao serem dados ao homem, eram puros e santos. Era o desígnio de Deus que a razão governasse os apetites, e que eles servissem à nossa felicidade. E quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada, são santidade ao Senhor. O objetivo da solicitude divina. A educação dos israelitas incluía todos os seus hábitos de vida. Tudo que dizia respeito a seu bem-estar foi objeto da solicitude divina e constituiu assunto da divina legislação. Mesmo na provisão de seu alimento, Deus procurou o seu maior benefício. O maná com que ele os alimentava no deserto era de natureza a promover força física, mental e moral. Apesar das dificuldades de sua vida no deserto, ninguém havia fraco em todas as suas tribos. Formado do alimento que comemos. Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Há constante desgaste dos tecidos do corpo. Todo movimento de qualquer ordem implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Os ossos, os músculos e os nervos requerem a sua. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada nervo, cada músculo e tecido. Começar com a alimentação correta do bebê. Mal se pode apreciar a importância de habituar bem as crianças quanto a um saudável regime alimentar. As crianças devem aprender que têm de comer para viver e não viver para comer. Esses hábitos devem começar a ser implantados já na criança de braço. Ela só deve tomar alimentos a intervalos regulares e menos frequentemente à medida que vai tendo mais idade. Não convém dar-lhe os doces ou comidas dos adultos, que é incapaz de ingerir. O cuidado e a regularidade na alimentação dos pequeninos não somente promovem a saúde, tendendo assim a torná-los sossegados e mansos, mas lançarão o fundamento para os hábitos que lhes serão uma bênção nos anos posteriores. Educar os gostos e o apetite. Ao saírem as crianças da primeira infância, deve-se exercer grande cuidado em educar-lhes os gostos e o apetite. Muitas vezes se lhes permite que comam o que preferem e quando o entendam, sem se tomar em consideração a saúde. Os esforços e o dinheiro desperdiçados frequentemente em petiscos levam as crianças a pensar que o primeiro objetivo da vida, ou o que maior soma de felicidade proporciona, é poder se satisfazer o apetite. O resultado é a gula, vindo depois a doença. Os pais devem educar o apetite dos filhos, não lhes permitindo também comerem coisas que prejudiquem a saúde. A influência do regime alimentar. As mães que satisfazem os desejos dos filhos com prejuízo da saúde e de uma disposição feliz estão lançando sementes daninhas que hão de germinar e dar fruto. A condescendência consigo mesmos cresce com os pequenos e tanto o vigor físico como mental são por essa forma sacrificados. As mães que assim fazem ceifam com amargura a semente que semearam. Vêem os filhos crescerem, tanto mentalmente como no que respeita ao caráter, incapazes para desempenhar um papel nobre e útil na família e na sociedade. As faculdades espirituais, mentais e físicas sofrem sob a influência de uma alimentação não saudável. A consciência fica entorpecida e diminui de suscetibilidade às boas impressões. Escolher os melhores alimentos. A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem, ele compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Preparar de modo simples e apetitoso.
Deus proveu o homem com abundantes meios para a satisfação de apetite não pervertido. Diante dele, o Senhor espalhou os produtos da terra, uma generosa variedade de alimentos saudáveis ao gosto e nutritivos para o organismo. Deles diz nosso benevolente Pai Celestial que podemos comer livremente. Frutas, cereais e verduras preparados de maneira simples, isentos de condimento e de gordura de qualquer espécie, juntamente com leite ou nata, fazem o mais saudável regime. Comunicam nutrimento ao corpo e dão capacidade de resistência e vigor de intelecto que não são produzidos por regime estimulante. O apetite não é guia seguro. Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessitados para a edificação do organismo. Nessa escolha não é guia seguro o apetite. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido. Muitas vezes exige alimento que prejudica a saúde e a enfraquece em lugar de fortalecê-la. A doença e o sofrimento que por toda a parte dominam são em grande parte devidos a erros populares com referência ao regime alimentar. Crianças que seguiram um apetite não educado. Enquanto viajava, ouvi pais dizerem que o apetite de seus filhos era delicado, e a menos que tivessem carne e bolo, não comiam. Ao ser tomada a refeição do meio-dia, observei a qualidade de alimento dada a esses filhos. Era pão branco de trigo, fatias de presunto cobertas de pimenta do reino, pickles condimentados, bolo e conservas. As faces pálidas e doentias daquelas crianças bem indicavam os insultos que o estômago sofria. 2 dessas crianças observaram as crianças de outra família a comerem queijo juntamente com sua comida e perderam o apetite para o que tinham ante si, até que a condescendente mãe pediu encarecidamente um pedaço daquele queijo para lhes dar, temendo que os queridos filhos deixassem de tomar a refeição. Observou a mãe: meus filhos gostam tanto disto ou daquilo, e eu lhes dou o que querem, pois o paladar pede as espécies de alimento que o organismo requer. Isso poderia ser correto se o paladar não tivesse nunca sido pervertido. Há apetite natural e apetite depravado. Os pais que toda a vida ensinaram os filhos a tomarem alimento insalubre e estimulante, até que o apetite se perverteu e eles então desejam comer barro, giz, café queimado, borra de chá, canela, cravo e condimentos, não poderão alegar que o apetite pede aquilo que o organismo requer. O apetite foi educado falsamente até que ficou depravado. Os finos tecidos do estômago foram estimulados e inflamados até terem perdido sua delicada sensibilidade. O alimento simples e saudável parece-lhes insípido. O estômago abusado não efetua a obra que lhe é dada, a menos que a isso seja forçado pelos alimentos mais estimulantes. Se esses filhos tivessem sido educados desde a infância a só tomarem alimento saudável, preparado da maneira mais simples, conservando o mais possível suas propriedades naturais, e evitassem os alimentos cárneos, gordura e toda espécie de condimentos, seu paladar e apetite não sofreriam prejuízo. Em seu estado natural, poderia indicar em grande proporção o alimento melhor adaptado às necessidades do organismo. O que dizer do alimento cárneo? Não estabelecemos regra alguma para ser seguida no regime alimentar, mas dizemos que nos países onde são comuns as frutas, cereais e nozes, os alimentos cárneos não constituem alimentação própria para o povo de Deus. Fui instruída que a alimentação de carne tende a embrutecer a natureza e a privar os homens daquele amor e simpatia que devem sentir uns pelos outros, dando aos instintos baixos o domínio sobre as faculdades superiores do ser. Se a alimentação de carne foi saudável algum dia, é perigosa agora. Razões para dispensar alimentos cárneos. Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras em segunda mão, pois o animal recebe destas coisas a nutrição que dá o crescimento. A vida que se achava no cereal e na verdura passa aos que os ingerem. Nós a recebemos comendo a carne do animal. Quão melhor não é obtê-la diretamente, comendo aquilo que Deus proveu para nosso uso.
A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as moléstias nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárneos mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, repeli-la-iam enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios de tuberculose e câncer. Assim são transmitidas essas e outras moléstias. Os efeitos não são imediatamente reconhecidos. Os efeitos do regime cárneo podem não ser imediatamente experimentados. Isso, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo. A poucas pessoas se pode fazer ver que é a carne que ingerem o que lhes tem envenenado o sangue e ocasionado sofrimentos. Muitos morrem de moléstias inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada nem por eles nem pelos outros. Voltar ao regime alimentar sadio original. Não é tempo de que todos visem dispensar a carne na alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem eles tirar a vida às criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam eles antes à saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio. A atitude dos que aguardam a vinda de Cristo. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Não posso pensar que nessa prática de comer carne estejamos em harmonia com a luz que Deus nos tem dado. Retorno ao desígnio de Deus. Repetidamente tem-se-me mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original, isto é, que ele não dependa da carne de animais mortos. Ele gostaria que ensinássemos ao povo um caminho melhor. Se a carne for abandonada, se o gosto não for estimulado nessa direção, se a apreciação por frutas e cereais for encorajada, logo será como Deus desejou que fosse no início. Nenhuma carne será usada por seu povo. Instrução sobre a mudança de regime alimentar. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Esses elementos não são tão bem ou tão plenamente supridos pelo regime cárneo. Houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial. Mas é devido a ser o alimento dessa espécie estimulante, a deixar o sangue febril e os nervos incitados, que assim se lhe sente a falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer carne, como é ao bêbado abandonar a bebida, mas se sentirão muito melhor com a mudança. Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo nutritivos e apetitosos. Isso se necessita especialmente no caso de pessoas fracas ou carregadas de contínuo labor. Substitutos bem preparados. Especialmente onde a carne não é o principal artigo de alimentação, cozinhar bem é um requisito essencial. Algo deve ser preparado para substituir a carne. E esses substitutos da carne devem ser bem preparados para que ela não seja desejada. Conheço famílias que mudaram do regime cárneo para um regime pobre. Seu alimento é tão deficientemente preparado que o estômago não o aceita, e depois me disseram que a reforma de saúde não lhes vai bem, que estavam enfraquecendo.
Aí está uma razão por que alguns não foram bem-sucedidos em seus esforços para simplificar a comida. Usam um regime sem nutrição. A comida é preparada sem capricho e comem continuamente a mesma coisa. Não deve haver muitas espécies na mesma refeição, mas todas as refeições não devem constar dos mesmos pratos, sem variação. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia com tal primor que desperte o apetite. Vencendo um apetite fora do natural. As pessoas que têm se habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não podem logo apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo o acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, nem febril nem sobrecarregado, está apto a desempenhar mais facilmente sua tarefa. A alimentação saudável não é sacrifício. Ao passo que se ensinam as crianças a dominarem um apetite e comerem segundo as leis da saúde, convém fazê-las compreender que se estão privando apenas daquilo que lhes seria prejudicial. Rejeitam coisas nocivas por outras melhores. Que a mesa seja convidativa e atraente, sendo provida das boas coisas que Deus tão generosamente nos proporcionou. Considerar a estação, o clima e a ocupação. Nem todas as comidas saudáveis em si mesmas são igualmente adequadas a nossas necessidades em todas as circunstâncias. Deve haver cuidado na seleção do alimento. Nossa comida deve ser de acordo com a estação, o clima em que vivemos e a ocupação em que nos empregamos. Certas comidas apropriadas para uma estação ou um clima não o são para outro. Assim, há diferentes comidas mais adequadas às pessoas segundo as várias ocupações. Muitas vezes, alimentos que podem ser usados com proveito por pessoas que se empenham em árduo labor físico não são próprios para as de trabalho sedentário ou de intensa aplicação mental. Deus nos tem dado ampla variedade de comidas saudáveis e cada pessoa deve escolher entre elas aquelas que a experiência e o são juízo demonstram ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. Preparar o alimento com inteligência e habilidade. É pecado comer apenas para satisfazer o apetite, mas não se deve ser indiferente quanto à qualidade da comida ou à maneira de a prepará-la. Se a comida que comemos não é saborosa, o organismo não recebe tanta nutrição. O alimento deve ser cuidadosamente escolhido e preparado com inteligência e habilidade. Qualquer coisa serve para a família? Em muitas famílias fazem-se grandes preparos para as visitas. Grande variedade de alimento é preparado para a mesa. Essa refeição tenta os que não estão acostumados a tal variedade de alimento extravagante. Sei do procedimento seguido por alguns dos que fazem esses preparos extras para as visitas. Em sua própria família não observam regularidade. As refeições são preparadas para atender à conveniência da esposa e mãe. A felicidade do marido e dos filhos não é estudada. Embora se faça essa ostentação para as visitas, qualquer coisa é considerada suficientemente boa para nós somente. Uma mesa contra a parede e sobre ela uma refeição fria, sem algum esforço para torná-la convidativa, é o que frequentemente se vê. Somente para nós, dizem eles, qualquer coisa serve para a família. A hora da refeição, a agradável ocasião social. A hora da refeição deve ser uma oportunidade para comunhão e refrigério social. Tudo que possa acabrunhar ou irritar deve ser banido. Acariciem-se pensamentos de confiança, afabilidade e gratidão para com o doador de todo o bem, e a conversa será animada. Será uma torrente deleitável de ideias que nos reerguerá sem que nos canse. A mesa não é um lugar em que a rebelião deva ser cultivada nos filhos por alguma atitude irrazoável, seguida pelos pais.
Toda a família deve comer com alegria, com gratidão, lembrando-se de que os que amam e obedecem a Deus participarão da ceia nupcial do Cordeiro no reino de Deus e de que Jesus mesmo os servirá. Regularidade nas refeições. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento da saúde em geral e da alegria. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispôs do alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para novo trabalho. Assim, o organismo é sobrecarregado. Tampouco devem as refeições ser retardadas 1 ou 2 horas para se acomodarem às circunstâncias ou para se poder terminar certa porção de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que está acostumado a recebê-lo. Retardado esse tempo, diminui a vitalidade do organismo, alcançando afinal um nível tão baixo que o apetite desaparece inteiramente. Se é tomado alimento, então o estômago acha-se incapaz de cuidar dele devidamente. O alimento não pode ser convertido em sangue bom. Se todos comessem em períodos regulares, não provando coisa alguma entre as refeições, estariam dispostos para suas refeições, encontrando no comer uma satisfação que lhes recompensaria o esforço. Ensinar as crianças quando, como e o que comer. As crianças geralmente não são instruídas quanto à importância de quando, como e o que devem comer. É-lhes permitido condescender livremente com seus gostos, comer a todas as horas, servir-se de frutas quando elas lhes tentam a vista, e assim com a torta, o bolo, o pão com manteiga e doces, comidos quase que constantemente, tornam-se gulosas e dispépticas. Como um moinho que é continuamente conservado girando, os órgãos digestivos tornam-se enfraquecidos. As forças vitais são atraídas do cérebro para ajudar o estômago em seu trabalho demasiado e assim as faculdades mentais são enfraquecidas. O estímulo fora do natural e o desgaste das forças vitais tornam-nas nervosas, impacientes ante a restrição, obstinadas e irritadiças. Dificilmente nelas se pode confiar quando estão fora das vistas dos pais. Em muitos casos, as energias morais parecem amortecidas. É difícil despertá-las a um senso da vergonha e triste natureza do pecado. Facilmente deslizam para os hábitos de prevaricação, engano e frequentemente aberta mentira. Os pais deploram essas coisas nos filhos, mas não reconhecem que foi a sua própria má direção que trouxe à tona o mal. Não viram a necessidade de restringir os apetites e paixões dos filhos, e estes têm crescido e se fortalecido com o correr dos anos. As mães preparam com as próprias mãos e colocam diante dos filhos um alimento que tende a prejudicá-los física e mentalmente. Nunca comer entre as refeições. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Daí a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nesse intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando então em condições de receber mais alimento. As mães cometem um grande erro ao lhes permitirem aos filhos comer entre as refeições. O estômago é desarranjado por essa prática, lançando-se o fundamento de sofrimentos futuros. Sua irritação pode ter sido causada por alimento que não é saudável, ainda indigesto, mas a mãe acha que não deve tomar tempo para raciocinar sobre a questão e corrigir sua direção prejudicial. Tampouco pode parar a fim de lhes aliviar a impaciente preocupação. Dá aos pequenos sofredores um pedaço de bolo ou alguma outra guloseima para aquietá-los, mas isso só lhes aumenta o mal. Frequentemente as mães queixam-se da saúde delicada dos filhos e consultam ao médico. Quando, se apenas exercessem um pouco de bom senso, veriam que a dificuldade é causada pelos erros no regime alimentar. Pequenas refeições tarde da noite.
Hábito pernicioso. Outro hábito prejudicial é o de tomar alimento exatamente antes de dormir. Pode-se haver tomado as refeições regulares, mas, por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Mediante a condescendência, essa prática errônea se torna um hábito, e tantas vezes tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Em resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é continuado através do período de repouso. Mas, se bem que o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis, e pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de moléstias que findam na morte. Uma mãe advertida de que o desjejum é importante. Vossa filha tem um temperamento nervoso e seu regime alimentar deve ser cuidadosamente observado. Não lhe deve ser permitido escolher o alimento que lhe satisfaça o gosto sem proporcionar a devida nutrição. Nunca deixeis que vá de casa para a escola sem o desjejum. Não vos aventureis a dar asas às vossas inclinações nessa questão. Colocai-vos inteiramente sob a direção de Deus, e Ele vos ajudará a trazer todos os vossos desejos em harmonia com os seus reclamos. É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve, mas não é essa a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um desjejum insuficiente e um lauto jantar é errado. Fazei vosso desjejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Prover com abundância os melhores alimentos. As crianças e jovens não devem ser subalimentados no mínimo que seja. Devem ter fartura de alimento saudável. Não quer isso, porém, significar que seja conveniente colocar diante deles finos bolos e pastelarias. Devem ter o melhor exercício e o melhor alimento, pois estes exercem importante influência sobre a condição das faculdades mentais e morais. Um regime alimentar próprio e saudável será um dos meios pelo qual poderá ser preservada a boa digestão. Participar dessa moderação. Frequentemente os pais cometem um erro ao dar aos filhos alimento em demasia. As crianças tratadas dessa maneira crescerão dispépticas. Há necessidade de moderação até mesmo no uso de bons alimentos. Pais, ponde diante de vossos filhos a quantidade que devem comer. Não deixeis com eles o comer justamente tanto quanto se sentirem inclinados. Pais, a menos que esse ponto seja observado, a percepção de vossos filhos será embotada. Poderão frequentar a escola, mas serão incapazes de aprender como deviam, pois a energia que devia ir para o cérebro é usada em cuidar do alimento extra que sobrecarrega o estômago. Precisam os pais ser educados a ver que o alimento em demasia, dado aos filhos, torna-os débeis em vez de robustos. Os pais devem escolher, não os filhos. Ensinai-lhes a negar o apetite, a serem gratos pelo regime alimentar puro e simples que Deus lhes dá. Não vos convém permitir-lhes ditar-vos o que devem comer, mas vós deveis determinar o que é melhor para eles. É um pecado permitirdes vossos filhos murmurarem e se queixarem acerca de alimento bom e saudável somente porque não agrada ao seu apetite corrompido. Não permitais que a criança tenha a impressão de que, por ser vosso filho, deve ser atendido e lhe deve ser permitido escolher e dirigir seu próprio caminho. Não se lhe deve permitir escolher artigos alimentícios que não lhes fazem bem simplesmente porque os apreciam. A experiência dos pais deve exercer poder controlador na vida dos filhos. Se razoável, respeitar a preferência da criança.
Depende de nós, individualmente, decidir se nossa vida será dirigida pelo espírito ou pelo corpo. O jovem deve, por si mesmo, fazer a escolha que moldará a sua vida, e não se devem poupar esforços para levá-lo a compreender as forças com que tem de tratar e as influências que moldam o caráter e o destino. Na educação das crianças e jovens, deve ser-lhes ensinado que os hábitos de comer, beber e vestir, formados segundo as normas do mundo, não estão de acordo com as leis da saúde e da vida e devem ser conservados sob o domínio da razão e do intelecto. Não se deve permitir a força do apetite e o poder do hábito sobrepujarem os ditames da razão. Para alcançar tal objetivo, o jovem deve ter alvos de motivos mais elevados que a mera satisfação animal de comer e beber. Efeitos do apetite pervertido. Alguns não se impressionam com a necessidade de comer e beber para a glória de Deus. A condescendência para com o apetite atinge-os em todas as relações da vida. É vista na família, na igreja, na reunião de oração e na conduta de seus filhos. É a maldição de sua vida. Impede-lhes compreender as verdades para estes últimos dias. O viver sadio, obrigação pessoal. O que comemos e bebemos tem importante influência sobre nossa vida e nosso caráter, e os cristãos devem conservar os hábitos de comer e beber em conformidade com as leis da natureza. Devemos sentir nossa obrigação para com Deus nessa questão. A obediência às leis da saúde deve tornar-se assunto de acurado estudo, pois a ignorância voluntária nessa questão é pecado. Cada um deve sentir ser uma obrigação pessoal praticar as leis do viver sadio.